Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Thales Onofre, nosso convidado no Espiritismo BH, veio conversar conosco sobre cremação e embalsamamento. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, Marcelo. Com alegria que a gente atende mais uma vez esse convite e a gente espera que nesses instantes que nós vamos ter aqui possamos esclarecer os nossos amigos internautas acerca desse tema bastante curioso. Thales, vamos começar então pelo tema embalsamamento. Do que se trata e como que é feito? Ok. O tema do embalsamamento ele passa pela questão da preservação do cadáver, né? Do corpo já sem vida. E isso reflete uma preocupação das pessoas justamente com esse instrumento que nos serve aqui de evolução. O embalsamamento, ele do ponto de vista técnico, ele visa a evitar a putrefação dos tecidos. Porque nós sabemos que depois do desligamento do espírito em relação ao corpo, os processos de desagregação celular e de putrefação se aceleram de uma forma muito intensa. Então, para retardar um pouco este processo, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. Bem, nós temos que fazer ainda uma diferenciação, Marcelo, que é o embalsamamento propriamente dito e a tanatopraxia. Então, no embalsamamento clássico, nós temos a retirada ou a evisceração, a retirada dos órgãos. E na tanatopraxia, não necessariamente. Você faz a preservação daquele cadáver durante um tempo, algumas horas, sem a necessidade de retirar as vísceras. Então, nessa técnica, você injeta substâncias apropriadas, que hoje já foram desenvolvidas, em substituição aos líquidos, aos fluidos orgânicos, e o cadáver, então, fica preservado durante algumas horas, como, por exemplo, para funerais, às vezes que você tem que fazer deslocamentos, ou tem que esperar um tempo maior entre o funeral e o sepultamento. Então, é uma técnica bastante interessante, que é um embalsamamento, vamos dizer assim, ajustado com determinadas peculiaridades. Você poderia discorrer sobre o uso dessa técnica de embalsamamento por algumas civilizações? Com que objetivo foi utilizado o embalsamamento de cadáveres? Então, antigamente, principalmente no Antigo Egito, essa técnica ela visava a preservação do corpo com o intuito de que esse pudesse, após a morte daquela pessoa, ser utilizado na outra vida, na outra existência. Então, no fundo, existia a ideia da imortalidade da alma, embora não a mesma ideia que nós temos hoje na doutrina espírita, e também o princípio de que aquela criatura iria se utilizar daquele corpo e também dos seus pertences, dos seus objetos, daquilo que poderia lhe proporcionar uma vida confortável, adequada e à altura também da posição que ela ocupava aqui na Terra. Então era muito comum que esse processo acontecesse particularmente com a aristocracia, né? Com as pessoas de maior relevo social, né? E essa técnica ela se baseava em alguns rituais, inclusive, diferente do que acontece hoje. Existia todo um rito por detrás disso, em que primeiro o cadáver ele era levado para um local apropriado, onde colocavam incensos, né, no ambiente, existiam rituais, cultos, preparando a cerimônia, era uma verdadeira cerimônia, e após ser limpo, geralmente com água do Nilo, passar também óleos aromáticos, né? Aquele cadáver, então, era retirado as vísceras dele. Inclusive o cérebro, através de um dispositivo que passava intranasal e extraía o cérebro completamente da caixa craniana. Com sucção? Não, era como se fosse um gancho, ele ia retirando. Gancho mesmo? E além disso, depois fazia-se um corte lateral, que próximo da região da virilha, aproximadamente aqui nessa região, e você retirava todas as vísceras, com exceção do coração.
E depois que você fazia esse procedimento, o cadáver ele era colocado, imerso em sal, né, uma substância salina, que visava desidratá-lo. Isso ficava aproximadamente durante 40 dias. E depois que tinha esse procedimento, ele era lavado novamente, colocado com óleos aromáticos, ervas também aromáticas, para diminuir a sua putrefação, né? E finalmente algumas faixas eram embebidas em resinas, e então o cadáver era totalmente enfaixado, de tal maneira que ele poderia então ser conservado durante muitos séculos. Thales, o embalsamamento ele pode também ser utilizado com finalidades científicas? Perfeitamente. E mais recentemente, na década de 70, um alemão com conhecimentos profundos de anatomia desenvolveu uma técnica bastante interessante, embora também muito polêmica, e que tem sido suscetível de muitas críticas. É o alemão Gunther von Hangers. O que ele desenvolveu? O cadáver ele é imediatamente congelado e logo a seguir ele retira os fluidos, substitui os fluidos orgânicos todos por acetona. E depois de algum tempo ele retira novamente essa acetona e substitui ela por polímeros. De tal maneira que essa técnica chamada de plastinação não é propriamente um embalsamamento. Ela preserva com uma clareza, com uma nitidez impressionante todos os detalhes anatômicos, todos os órgãos do corpo. E você tem uma verdadeira aula de anatomia. O problema é que, ao lado dessa questão científica, da conservação e do estudo dessas estruturas, desenvolveu também um outro aspecto, talvez de vaidade, uma certa arte um pouco modernista, em que as pessoas às vezes ficam chocadas, como por exemplo quando ele pegou uma pessoa que estava grávida e que faleceu e fez essa técnica, aplicou essa técnica. Isso chocou algumas pessoas. Então, obviamente que talvez ela possa ser no futuro melhor aplicada, não desprezada, para fins realmente ou estritamente científicos e edificantes. Bom, vamos falar agora então de uma prática que está mais próxima de nós, né, que é a cremação. Ela parece ter um objetivo justamente oposto ao do embalsamamento. Isso. Nós temos duas coisas que são distintas, né? Nós temos a inumação, que vem do verbo inumare, que é sepultar, que é o hábito mais comum que nós estamos acostumados. E temos a cremação, que vem de cremare, que é queimar, né? Então, você pega o corpo, o cadáver, e você o transforma em cinzas. Todos os órgãos, todos os tecidos, todas as estruturas, elas são, então, destituídas de água, dos elementos, e ficam só os sais minerais. Então, às vezes, um cadáver de 70, 80 quilos é transformado em menos de 1 quilo de cinzas. A gente lembra um pouquinho daquilo que está escrito na Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 19, que fala: viestes do pó e ao pó retornarás. É um pouco dessa alusão do processo da cremação, né? Um pouco radical, talvez, né? Rápido demais, né? Porque esse processo de voltar ao pó é lento na inumação, né? Mas é uma forma que o ser humano também encontrou para dar uma destinação aos cadáveres. A cremação foi ou é uma prática comum em certas civilizações? Esteve sempre presente, Marcelo, e nós temos relatos de aproximadamente 4.000 anos, no hipogeu de Gezer, na Palestina, em que já foram encontradas cinzas de corpos cremados. Nós sabemos também que na Roma Antiga era apto de cremar algumas pessoas da aristocracia também. Esse hábito ele foi herdado dos gregos e também dos etruscos. E mais recentemente nós temos na Inglaterra. Só que antes uma curiosidade. O cristianismo tem um papel muito importante no fato de, durante muitos séculos,
a cremação ter ficado, sob certo aspecto, esquecida no Ocidente, porque povos do Oriente, como os indianos, os japoneses, têm a prática durante muito tempo de fazer a cremação. Isso é um hábito lá da cultura desses povos. Mas no Ocidente, propriamente dito, não. Por que isso aconteceu? Por causa do cristianismo. Com a crucificação de Jesus e depois a ressurreição, ficou subentendido que para a salvação era preciso que houvesse o sepultamento normal do corpo, ou a inumação, né? Como aconteceu com Jesus. Então Jesus, o corpo dele foi tratado dentro dos rituais próprios dos hebreus, né? As ervas aromáticas, os óleos, as essências, foi enrolado em panos e sepultado, normalmente. Ele não foi cremado. E depois nós sabemos o que aconteceu, que ele teve a ressurreição. Então a igreja, a partir do princípio de que era preciso ter essa postura diante dos corpos, dos cadáveres, para que então não pudesse ser prejudicado esse processo de salvação das almas. Até 1784, quando na Inglaterra, um médico, o doutor Sir Henry Thompson, que era um médico da rainha, ele resolveu então abraçar a proposta da cremação novamente no Ocidente. Então ele, junto com outras pessoas, né, cientistas, escritores, pessoas ilustres da época, ele resolveu fazer uma sociedade de cremação. E em 1902 a cremação ela foi realmente reconhecida através de um ato, de uma lei, né? E a partir daí os crematórios se espalharam pela Inglaterra, de tal maneira que meados do século XX, aproximadamente 300 mil cremações por ano eram realizadas já na Inglaterra. Esse hábito também ficou muito difundido nos países ali do norte da Europa, né? A Suécia, Dinamarca, Finlândia, aqueles países ali em que também é muito comum. E também na Austrália, na Nova Zelândia, onde, por exemplo, 30% de todos os cadáveres, o destino deles é a cremação e não a inumação. Com relação à cremação, o Espírito Emmanuel recomendou certa vez que após o desencarne se aguardasse um certo número de horas antes de praticá-la. Por que essa recomendação? É muito interessante. Agora nós começamos a adentrar num campo que penetra a questão da espiritualidade. Para ter essas explicações não bastam dados científicos. É preciso agora que nós compreendamos o processo da desencarnação e a própria situação do espírito após a morte. E o processo em si da desencarnação. Essa proposição do Espírito Emmanuel, ela ficou muito conhecida no Pinga Fogo, numa resposta do Chico, né, sobre a questão da cremação, em que Emmanuel ele fala que realmente era digno de toda criatura, era perfeitamente compreensível que ela quisesse fazer a cremação do seu corpo, mas que se respeitasse um prazo de pelo menos 72 horas, em que nesse período o corpo deveria permanecer congelado e após essas 72 horas, vencido esse prazo, poderia ser cremado. Nós temos também uma resposta que nós gostaríamos até de ler, ela é pequenininha, do próprio Espírito Emmanuel a respeito disso. Quando ele fala o seguinte: na cremação, faça mistério exercer caridade com os cadáveres. Então, é uma questão de caridade. Procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência humana. Então, o que nós compreendemos com isso? Tem uma série de coisas para serem analisadas aqui. E o que mais chama a atenção, no primeiro momento, é os ecos de sensibilidade. O que seriam esses ecos de sensibilidade? E aí nós vamos entender agora
como que é o processo da desencarnação. Nas perguntas 154 e 155 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda essas questões. Quando ele pergunta, por exemplo, se o desencarne é doloroso. E os Espíritos falam, não, que o corpo sofre muito mais durante a vida do que na morte. A alma praticamente não sente nada no instante da desencarnação. Mas ele também pergunta se esse desligamento, esse momento do desencarne é abrupto, na pergunta de número 155 e 155A. E os Espíritos respondem que não é abrupto. Abrupto não é como, por exemplo, você abrir uma gaiola para um pássaro sair voando, mas que é um desenlace, é um desfecho que vai se desfazendo aqueles fluidos, de tal maneira que eles vão se enfraquecendo até que o espírito se liberta, e não um rompimento. Com isso, nós vamos começar a entender o que são esses ecos. Durante o período de transição ou de perturbação daqueles instantes iniciais do desencarne, o espírito ainda está, sob certo aspecto, ligado ao corpo, embora não haja mais a menor possibilidade de retorno à vida. As cessações, do ponto de vista assim, das funções orgânicas, já ocorreram. Nenhum órgão está funcionando. Não existe mais a menor possibilidade do corpo ter vida novamente, mas existem fluidos orgânicos ali. Existe vitalidade ali ainda. Essa vitalidade ela é variável. Nos casos de mortes abruptas, acidentes, assassinatos ou mesmo suicídio, aqueles fluidos estão em grande quantidade, em grande volume. Ou seja, quando não houve uma preparação para o desenlace, quando é repentino, a condição é ainda pior. Pior, né? porque aí tem muitos fluidos ainda, muita vitalidade ainda naquele corpo, e os laços ainda são fortes. Então precisa de um tempo maior para que eles se desfaçam. O suicídio também. No suicídio ainda é uma situação mais complicada. Mais complicada, né? Aí nós diríamos, talvez, que a cremação é um capítulo à parte no suicídio. Então depois a gente entra nele. Mas vamos prosseguir na questão da análise desses ecos de sensibilidade. Esses fluidos, eles são os responsáveis por transmitir ao espírito as sensações. Lembremos que se nós temos o corpo físico com as suas terminações nervosas, toda a sua sensibilidade, os sentidos orgânicos, eles são decodificados no espírito. É o espírito que dá significado a esses sentidos, essas sensações. E o fio que faz essa transmissão é justamente o fluido vital. Então, quando o corpo já é agora um cadáver, mas existem esses fluidos, sob certo aspecto, o espírito ainda se ressente, sente os ecos dessas sensações, de tal maneira que, por exemplo, nos suicidas, em que esse desligamento não pode ser feito de imediato, ele sente, por exemplo, o fenômeno da decomposição orgânica. Não que o perispírito dele esteja sendo carcomido por vermes, não, de forma alguma. Mas é como se ele tivesse a impressão viva de que o fenômeno ocorre nele. É como se tivessem terminações nervosas ligadas do físico para o perispírito. Isso, exatamente. Bem, então nós começamos a entender isso também com outros exemplos. Quando você, por exemplo, usa uma roupa durante muito tempo, ou os óculos, ou um objeto sobre o seu corpo, e de repente você tira, às vezes você pode ter a impressão de que ainda os está usando. É muito curioso isso. Porque é como se ficasse aquele estímulo sensorial impregnado na mente e estando sendo ali decodificado pelo espírito. Isso ainda é mais evidente no fenômeno da amputação. Porque quando você amputa um membro, fisicamente ele já não existe mais. Mas o perispírito não foi amputado. Ele continua lá tendo a sua perna. De tal maneira que existe a impressão nítida que o membro existe. É a síndrome do membro fantasma. Então,
nós vamos começar então a entender o que são esses ecos. Esses ecos ocorrem em vida e também nos instantes que sucedem o desencarne. Então, de tal maneira que é muito importante você dar este tempo de 72 horas para que esses fluidos possam ser dispersos, para que os laços que unem o espírito ao corpo físico se desfaçam completamente, de tal maneira que os ecos possam ser amenizados ou deixem de existir. E aí nós vamos ver em que situação que eles deixam de existir ou que são apenas amenizados através de outras observações que nós podemos fazer aqui, se você achar oportuno. Nós temos conhecimento de casos de espíritos cujos corpos foram cremados e que, ao se manifestarem em reuniões mediúnicas, ou se diziam sem corpo algum, ou se queixavam de severas queimaduras. É assim em todos os casos? Não. E aí nós vamos começar também num campo da moral, para a gente entender que o desencarne não é apenas um fenômeno biológico e nem técnico, embora seja também, tem esses aspectos. Mas aspectos morais são fundamentais nesse momento de serem analisados. Na pergunta 155b do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar justamente desse aspecto. E aí ele analisa que existem desencarnes que podem durar algumas horas, alguns dias, semanas ou meses. E isso vai estar muito ligado a como a pessoa viveu aqui no mundo. Se for uma pessoa presa à sensualidade, às questões materiais, ela terá enorme dificuldade de fazer o desprendimento. Embora o corpo já esteja em estado avançado de putrefação, por exemplo, mas ela ainda continua apegada a ele. E isso acontece por quê, Marcelo? Veja bem, a morte não é nenhum fenômeno miraculoso, transformador de ninguém. Quando nós desencarnamos, nós vamos encontrar a realidade daquilo que somos, sem nenhum véu mais para esconder ou para disfarçar as nossas mazelas morais ou as nossas virtudes. No mundo espiritual fica mais evidente para nós o poder da mente e do papel do condicionamento mental. Então a criatura, nós aqui no mundo vivemos, embora ainda que não tomemos consciência disso, através de condicionamentos mentais. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles constituem o campo mental, o campo psíquico aonde nós nos movimentamos. Então a criatura, ela, com base nisso, ela vai criar a sua realidade espiritual. Se eu sou muito apegado às coisas materiais, e se sou muito apegado ao meu corpo, às sensações que ele me proporciona, aos prazeres, por exemplo, a alimentação, ao prazer sexual, qualquer tipo de sensação que está ligado estritamente às questões físicas, isso fica condicionado na minha mente. De tal maneira que eu passo a ser quase que um escravo dessas sensações. Quando eu desencarno, eu não tomo a consciência imediata de que eu já não tenho mais aquele corpo físico. E eu posso perfeitamente continuar escravo dessas sensações, necessitando delas e, por vezes, no meu campo mental, vivenciando essas sensações. Bem, o corpo físico já não me pertence mais, mas mentalmente eu acho que eu tenho esse corpo físico. Eu não tenho consciência de que o corpo espiritual é de outra natureza ainda. Isso acontece com os espíritos pouco evoluídos, com a média das pessoas que vivem aqui neste planeta. Então, quando elas desencarnam, elas não têm a consciência imediata de que elas têm um corpo espiritual. Elas ainda acham que têm um corpo físico. Tanto é que alguns espíritos voltam para sua casa, querem conversar com a esposa, estão lá assistindo o próprio funeral e não entendem que ninguém está me vendo, ninguém me dá atenção, ninguém me responde. Eu estou vendo aqui o meu corpo e por que as pessoas não estão percebendo que eu estou aqui?
ele ainda não tem essa lucidez. E tem, assim, a perfeita sensação de que o corpo físico ainda está ali. Bem, agora imagine a cremação ocorrendo. Um espírito que é muito apegado à matéria. Um espírito que é escravo dessas sensações. Que não se preparou para a morte. Que às vezes nem acredita na imortalidade. Um espírito materialista. Some essas situações todas, essas circunstâncias agravantes e destrua peremptoriamente, de forma precipitada, o corpo físico dele. E ele vai achar que não tem corpo mais. Meu corpo foi destruído. Eu vi meu corpo sendo destruído. E agora? O choque é tão grande, o eco, lembre-se do eco, né? É tão profundo que mentalmente ele passa a acreditar que não tem corpo mais. Ele não consegue identificar. Ele não consegue enxergar, ele não consegue sentir o seu próprio corpo espiritual. Imagina o sofrimento dessa criatura. Ou então, se não chegar a este ponto, pode chegar ao ponto dele sentir que está sendo queimado, em brasa. Olha, estou sentindo meu corpo sendo queimado. E aquilo fica reverberando nele. A cremação já acabou. Mas a cena foi tão horripilante para ele. Foi tão triste, tão chocante, que aquilo continua na mente dele. E aquelas imagens vão alimentando sensações no seu corpo espiritual, de tal maneira que ele pode passar um longo período com a sensação de que está em brasas. Obviamente, Marcelo, que isso não ocorre em todos os casos. Se a pessoa ela é desprendida do ponto de vista material, se teve uma vida mais espiritualizada e aprendeu, então, a viver mais com as questões espirituais do que com as questões materiais, ela não vai ser vítima dessas sensações grosseiras. De tal maneira que, ao desencarnar, o seu desligamento será muito mais fácil, porque não há mais o apego ao corpo. Há a gratidão pelo corpo, mas não o apego. Há a gratidão pela vida e pelas pessoas que ficaram, mas não há o apego. De tal maneira que o seu condicionamento mental é outro. Ela assume mais facilmente e rapidamente a sua vida no mundo espiritual. As percepções daquilo que está à sua volta, do seu próprio estado, do seu corpo espiritual, são mais nítidas e precisas. Então, se ela porventura vier a ser cremada, ela não vai ter a sensação de que está destruída ou que está em brasas, porque ela sabe perfeitamente do seu novo estado e se preparou para essa nova vida. E a questão espiritual no caso do embalsamamento, né? Um corpo embalsamado pode implicar consequências negativas para o espírito a ele vinculado? Então, nesta mesma linha de raciocínio, nós vamos encontrar a resposta na questão do embalsamamento. Porque no embalsamamento ocorre a evisceração, no embalsamamento clássico, né? Então, eviscera, tiram as vísceras. Então, se você também tiver um espírito apegado ao corpo físico, um espírito despreparado do ponto de vista espiritual para o desencarne, ele vai ressentir, obviamente, aquele processo. Talvez não tão traumaticamente como a cremação, que é um ato assim, muito abrupto, né? De destruição completa. Né? Mas ele vai sentir que, olha, está faltando meu coração, está faltando meu estômago, meu fígado, eu estou vazio por dentro. O que aconteceu com os meus órgãos? Eu não estou enxergando. Então ele pode, durante algum tempo, alimentar essa ilusão. Lembremos, o perispírito ele não fica mutilado. Mas o condicionamento mental, as percepções que o espírito tem, fazem com que ele crie a ilusão. E a ilusão para ele é real. Assim como tem uma alucinação de uma pessoa com doença psiquiátrica, que começa a ver coisas que não existem, mas ela, para ela, está vendo, está ouvindo. Não adianta você falar que não existe, que ela não está ouvindo, que para ela aquilo é um mundo real. Então, lá no mundo espiritual, a mesma coisa. Ele vai achar que é real aquela situação e vai sofrer por isso. E da mesma maneira, as pessoas que se prepararam adequadamente para o desencarne, através de uma vida desprendida, de uma vida espiritualizada, não vão sofrer as consequências desse embalsamamento, não vão sofrer por nada que aconteça ao seu corpo físico,
porque já não existe mais a ligação com ele, apenas o sentimento de gratidão pela vida e pelo instrumento que Deus lhes concedeu. Thales, algumas pessoas, quando ainda encarnadas, manifestam a intenção de se submeterem à cremação, ao passo que outras têm seus corpos cremados por decisão familiar. Há diferença de consequências para o espírito desencarnado em um e outro caso? Tá. Antes de responder essa pergunta, vamos só esclarecer uma questão da legislação brasileira. Sim. Para que a pessoa possa ser cremada, ela tem que registrar essa vontade manifesta em cartório. Caso isso não ocorra, a cremação ela pode acontecer em outras circunstâncias. Ela pode acontecer num caso de saúde pública, de interesse, e aí é uma decisão judiciária, e pode também acontecer no caso de os familiares desejarem que a pessoa seja cremada. E aí faz uma solicitação e o plantão judiciário vai decidir se convém ou não aquecer ao pedido. Então existe essa possibilidade. Mas nós devemos lembrar que nós temos que respeitar sempre o livre-arbítrio das pessoas. De tal maneira que se a pessoa deseja, tudo bem, nós respeitamos, é um desejo dela. Mas se ela não manifestou o desejo, seja por escrito em cartório, ou nem comentou com ninguém, não creio que seja um direito nosso determinar qual que é o destino daquele corpo. Façamos o processo convencional, porque muito provavelmente, se ela não manifestou a vontade, não deve ter sido por falta de oportunidade, pelo menos na maioria das vezes. Simplesmente porque ela achou que não era o que ela desejava. Então nós não precisamos, para evitar a cremação, dizer peremptoriamente para as pessoas, não me cremem. Se você simplesmente se abstém de falar, como o hábito mais comum é de não cremar, e sim de sepultar, fica subentendido que a pessoa não desejava a cremação. Isso é obviamente um julgamento que nós podemos até errar, mas a princípio funciona dessa maneira. Bem, qual que é a consequência espiritual disso? Se a pessoa escolhe ser cremada, ela pode escolher tendo consciência plena do processo, inclusive do ponto de vista espiritual, ou não. Se ela não tem, obviamente, ela poderá sofrer se ela não é uma pessoa espiritualizada, dentro daquelas condições que nós já explicamos. Se ela é espiritualizada e resolve, então, fazer a cremação, ela provavelmente não vai sofrer e vai ter o cuidado de pedir as 72 horas de intervalo para que o seu processo possa ocorrer o mais natural possível. Mas, se a pessoa não pediu ou não desejou ser cremada e ela é cremada, algumas coisas poderão acontecer. Primeiro, ela pode ficar revoltada. Ora, quem deu o direito de vocês a arbitrarem sobre o destino do meu corpo? Embora eu não esteja mais de posse dele, ele era meu e a minha última vontade não era essa, de dar esse destino a ele. Segundo, se ela não estiver preparada para o ato crematório, ela poderá sofrer, sim, os impactos, os ecos espirituais do processo de cremação. E, obviamente, se ela for uma pessoa muito espiritualizada, ela irá compreender e perdoar o ato daquelas pessoas, talvez entendendo as motivações até justas e boas, e deixará aquele corpo para trás e prosseguirá naturalmente na sua nova vida. Thales, então uma última pergunta. Você diria que o espírita deve evitar a cremação ou não deve haver radicalismo quanto a essa opção? Bem, Marcelo, eu vou tomar a liberdade, antes de emitir a minha opinião pessoal sobre o assunto, de ler um pequeno trecho que eu achei uma pedra preciosa para esse tema que nós estamos debatendo aqui, de um ilustre cooperador de Allan Kardec, contemporâneo dele, que é Leon Denis, em um dos seus livros, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Então, no rodapé de página, nós vamos encontrar a seguinte opinião deste espírito de Skoll. Ele diz o seguinte: a cremação, e essa opinião, Marcelo, foi uma consulta dele aos espíritos, para você ver que já naquela época havia preocupação, até porque em 1874, na Inglaterra, o movimento estava ali, tomando conta
Era mais ou menos próximo da época da codificação. Então ele diz, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e mais violento. Doloroso mesmo para a alma apegada à terra, por seus hábitos, gestos e paixões. É necessário certo arrebatamento psíquico, certo desapego antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória. E depois ele conclui, a inumação deve ser preferida, porque permite aos indivíduos apegados à matéria que o espírito lhe saia lenta e gradualmente do corpo. Bem, isso aqui é uma opinião muito sensata. Ele fala preferível, ele não condena a cremação. Ele coloca os senões dela. Se o espírito está desapegado, se o espírito já cultivou o desapego da matéria, não há problema nenhum. Como o corpo vai ser destinado, é o de menos para ele. Porque ele já viveu desapegado do corpo, desapegado das coisas materiais, das paixões, das sensações grosseiras dessa vida. Aquilo é o de menos. Mais uma vez nós vamos falar, aquilo foi um instrumento pelo qual ele tem gratidão, mas o destino daquele corpo para ele não é o mais importante. Mas isso é muito diferente da pessoa que é apegada à matéria. Que era apegada à beleza, que era apegada à aparência, que era apegada aos bens materiais, que era muito apegada ao seu corpo. Para ele, o corpo é o mais importante. Quantas pessoas nós temos aqui na Terra, vivendo hoje, ao nosso lado, em que o espírito não é nem cogitado nos seus pensamentos, nas suas preocupações, nas suas prioridades. Obviamente, para essas criaturas, o destino do corpo, pelo menos nos primeiros momentos após o desencarne, é muito mais importante do que o destino da alma. Porque ela não tem nem consciência de sua alma, não tem consciência da vida futura, de tal maneira que ela sofre, às vezes desnecessariamente, com o processo da cremação que ela não desejou. E para finalizar, nós gostaríamos também de trazer uma colocação do Humberto de Campos, no mesmo sentido, em uma de suas obras, intitulada do livro Escultores de Almas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, Humberto de Campos, Espírito. Espírito. E ele fala o seguinte, para quem varou a existência na terra, entre abstinências e sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa de felicidade, ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões de conforto material e para os exemplares felizes do prazer humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. E aí nós vamos lembrar até dos técnicos da desencarnação, né? Quantas vezes nós necessitamos deles no processo do desencarne, para que eles possam dispersar os fluidos, possam proteger o ambiente à nossa volta das vampirizações, dos assaltos inconsequentes dos espíritos menos avisados ou mal intencionados. Quantas vezes nós precisamos desse recurso caridoso do mundo espiritual para nos auxiliar na desencarnação, porque nós não temos ainda condições de fazer esse processo por nós mesmos, porque não nos preparamos adequadamente. Então, diante dessa situação, fica claro que o processo da cremação poderá ser, nessas circunstâncias, doloroso para nós, porque o desencarne ainda não se completou. Uma coisa é a morte física, que acontece com a morte encefálica, a cessação do funcionamento dos órgãos. Outra coisa é o desencarne, que após a morte física poderá continuar acontecendo e que demanda um tempo. De tal maneira que a nossa postura é, não existe proibição, porque a doutrina espírita não proíbe nada. Ela é a doutrina do esclarecimento, do conforto e do consolo. E ela nos instruindo sobre a forma como nós devemos agir na vida, a melhor forma de viver, ela também nos prepara para a melhor forma de morrer,
para um melhor desencarne. E aí a destinação do corpo fica a critério de cada um, porque aqueles que sabem viver têm o direito de escolher como devem morrer e o destino que devem dar aos seus corpos. Muito obrigado. Thales, nós é que agradecemos a sua participação, viu? Ok, nós agradecemos também e até uma próxima oportunidade. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.